O mundo das artes, particularmente da música, do teatro e do cinema, tem sido um caminho trilhado por jovens negros talentosos que dele se utilizam para mostrar ao mundo não apenas as dificuldades que enfrentam, mas também as formas encontradas para superá-las e avançar em busca de novas conquistas. Conheci uma menina rara e boa, era filha da patroa, gostava de meditar. Ela acordava cedo todo dia e nunca comia carne pro seu espírito salvar. Pregava amor e fraternidade, sempre me dava bom dia quando me via passar. Enquanto eu limpava o seu banheiro, ela lia Paulo Coelho e começava a falar: moça, tenha mais calma, tudo vai mudar. A louça eu deixei na pia, não esquece de lavar. Moça, presta atenção, todo mundo é Deus, tudo aqui é seu. Depois que arrumar a minha cama, senta aqui pra eu te explicar que não há diferenças entre você e eu. Trabalhei na casa dela e gostava de suspirar. Eu acordava cedo todo dia e nunca comia carne porque eu não podia comprar. Pregava amor, mas me estressava muito fácil. Tinha muita roupa pra passar. Enquanto eu chorava no banheiro, ela lia Paulo Coelho e eu começava a rezar: Deus, por favor, me ajude a respirar. Essa menina deixou o prato sujo na pia que eu acabei de lavar. Moça, por favor, olha pra mim. É fácil falar de paz, eu também seria raro se a minha vida fosse assim. Nossa convidada de hoje é cria da Baixada Fluminense, mais especificamente de Duque de Caxias, onde nasceu e foi criada. Filha de uma família pobre, mas bem estruturada, cresceu num ambiente tranquilo, apesar das dificuldades financeiras. Estudou em escolas públicas em que foi boa aluna e ganhou a amizade de seus professores. Estimulada por uma tia, começou a dançar muito cedo, aos 4 anos de idade, numa escolinha pública que existia no Jardim Gramacho. Daí começou a desfilar com seu grupo, que ela chama de Panterinhas, no centro de Caxias. Fez seu primeiro filme e continuou avançando com suor e bênção, como ela diz, tendo atuado em produções como Pineal, Ritual Cênico, no teatro, Malhação, Vidas Brasileiras na TV e Reality Z, da Netflix. Paralelamente, no mundo da música, acabou de lançar seu primeiro álbum, Girassol, com canções que passeiam por diversos gêneros, do rock ao Ijexá. Vamos conversar com a atriz, cantora e compositora Luellen de Castro. Nós temos recebido em nosso programa uma penca de jovens negros, talentos em diversas áreas do mundo artístico. É o seu caso, Luellen de Castro. Seja muito bem-vinda ao Cultura em Resenha. Muito obrigada. Obrigada. Você tem avançado, pelo que você diz, graças ao suor e bênção. Explica isso pra gente. Eu acho que é como eu consegui organizar a ideia de trabalho, né? De muito trabalho desde muito cedo. Mas eu me sinto muito abençoada. Eu sou uma filha de Oxum que tem um caminho muito bonito. E as coisas costumam acontecer no tempo que elas precisam acontecer. Eu acho que é isso. Caxias, onde você nasceu e cresceu, é um lugar muito forte na sua vida, para onde você sempre acaba voltando depois, se muda e volta. Isso tem a ver com a sua infância e adolescência naquela área? Eu acho que tem a ver com muita coisa. Tem a ver com a minha família.
os meus pais, eles não foram pais cedo. Então, meu pai tem 65 e minha mãe tem 64. E nós somos só 2 filhos, eu e meu irmão mais velho, Leandro, que é quem fez os arranjos do meu álbum, que é quem me acompanha com música. Então, eles estão ficando velhinhos. E a gente sempre acaba voltando para ajudar. O meu pai, ele teve um problema de saúde com diabetes, e aí ele perdeu a visão, e aí no início da pandemia ele sofreu um AVC. Então agora ele se locomove com muita dificuldade, a minha mãe precisa cuidar muito dele. Então a gente sempre acaba voltando para ver o que a gente pode fazer para ajudar, nem que seja estar lá perto. Mas também tem a ver com dinheiro, né? Quando a gente se muda, a gente precisa de estabilidade, e estabilidade financeira é uma parada muito difícil para quem não veio de uma família financeiramente estável, né? Então sempre acaba que em algum momento a gente precisa voltar ali pro colo da mamãe para respirar, se organizar e começar de novo. Mas quais são as suas lembranças sobre aquele tempo de infância e adolescência em Caxias? Eu tenho muitas lembranças assim, é isso. Eu comecei a dançar muito nova nessa escolinha. Eu não sei o nome, a gente chamava de escolinha, e aí eu acho que é isso. Mas a tia Rosa era a professora, essa tia que me incentivou e etc. Mas a minha mãe sempre foi a pessoa que incentivou os filhos a fazer o que eles queriam fazer. Então eu tenho muitas memórias boas de Caxias, de muitas festas, de muita felicidade, de encontrar muitas pessoas, de me encontrar. Essa fase da adolescência é uma fase complicada, né? Que a gente está tentando entender quem é a gente, começa a poder sair sozinho, todas essas coisas. Eu tenho uma memória que é importantíssima, que é de um grupo que se chamava, era um projeto que se chamava Escola de Rua. Foi um projeto que eu entrei quando eu devia ter uns 16 anos, e eles davam aulas de dança de vários estilos urbanos, negros urbanos. E lá eu aprendi muito sobre história, sobre a Jamaica, sobre os ritmos, os sons. Conheci muita gente que é muito importante para a atriz que eu sou hoje. Muita gente que me ajudou muito com a minha timidez. Eu sempre me considerei uma pessoa muito tímida, embora as pessoas não acreditem muito nisso. E dançar foi um dos melhores momentos que eu já tive na minha vida. Eu passei alguns anos nesse projeto, que era um projeto completamente gratuito. É um projeto que ainda existe. Nós vamos falar mais especificamente sobre isso, sobre a dança. Eu queria saber muito sobre a sua convivência no bairro. E a convivência com o bairro era comum, eu não sei se tem. Não, com as outras crianças era boa, era tranquila, era bom para você, era positivo. Você se sentia fazendo parte daquela comunidade? É exatamente o que eu estou dizendo. Era comum, era importante. Tem muitas histórias importantes de crescimento. Nunca tive grandes problemas. Eu nunca tive muitos problemas em me sentir pertencente, assim, eu acho. Eu tinha amigos e eu estudei, e estudei em escolas que na época eram boas escolas. Era ótimo. Como tantos de nós, você vem de uma família pobre e batalhadora, né? Qual foi a grande marca, você acredita, da sua criação? Eu acho que a grande marca da minha criação sempre foi acreditar no meu potencial, assim. A minha mãe, ela é uma pessoa que nunca duvidou da gente. Se a gente dissesse, tipo, eu quero ser astronauta, ela falava, tudo bem. E aí a gente viu um jeito de ser astronauta. Então eu acho que essa é a grande marca da minha criação, assim. Entender, de fato, o que você quer fazer, por que você quer fazer e ir atrás de fazer. Quer dizer, essa liberdade de escolha, essa autonomia que você teve, que não é uma coisa muito comum na maioria das famílias. Existe sempre aquela visão, não, você, como comigo, queriam que eu fosse engenheiro, que eu não tinha a menor vocação para isso, né? Mas minhas escolhas foram aceitas, né? Mas essa liberdade absolutamente não é comum. Pois é, as minhas amigas do bairro, as amigas que eu fiz depois, enfim, muita gente diz que não é comum, né?
E aí eu sempre fico muito espantada, porque lá em casa sempre foi muito natural. Minha mãe sempre teve enfim, né, um medo da gente não conseguir se estabilizar financeiramente, etc. E sempre quis que a gente estudasse justamente por isso. Mas ela nunca teve nenhum tipo de preconceito, assim, de tipo, porque essa profissão dá dinheiro, então você deveria ir para essa, porque nenhuma outra vai ser. Ela nunca teve essa cabeça fechada, assim. Para ela a gente ia conseguir fazer o que a gente quisesse, independente de qual fosse essa coisa, desde que a gente estudasse e se organizasse para isso. Eu lembro que com meu irmão foi um pouquinho diferente. Meu irmão, ele sempre quis ser músico. E a minha mãe, eu lembro que ela pediu para ele fazer uma outra faculdade antes de fazer essa faculdade da música. Porque a música, ela traz outros gastos, né? Precisa de instrumentos, precisa de... E a gente não tinha esse dinheiro. Então, na cabeça dela, se ele fizesse algo para dar dinheiro, ele conseguiria manter a música depois e estudar. E conseguiu, ela tinha razão. Mas no meu caso, não, porque eu comecei muito nova e a arte cênica é um trabalho relativamente bem remunerado, né? Então, com 7 anos eu fiz meu primeiro filme e ela entendeu que aquilo não era arte num lugar de hobby, que era remunerado, que acontecia. Então, eu acho que no meu caso foi mais fácil para ela apoiar e falar: tudo bem, a gente já sabe que funciona, então vamos fazer funcionar. Você estudou em escolas públicas e era boa aluna, conseguia manter boas relações com os professores, mas como eram as relações com os colegas de classe? Eu tinha boas relações, eu nunca fui mais popular da turma, nem criança nem adolescente. Eu sempre fui muito tímida, como eu já falei, então fazia muita questão de passar despercebida. Sempre fui a menorzinha da turma também. Eu pulei um ano, porque antes de começar a estudar em escolas públicas, eu fiz esse primeiro momento de ensino, que eu entrei com 3 anos e fiquei até os 5. Era uma escola particular que tinha SESI, é um centro que eu acho que tem em alguns lugares, né, o SESI. Sim. E era uma escola muito grande, que tinha muitas coisas, muitas atividades extras e que o emprego que meu pai tinha na época dava bolsa para os filhos estudarem naquele lugar. E aí a gente estudou lá. E eu fiz essa primeira infância ali no SESI. Então, quando eu cheguei no CA, na escola pública, eu já sabia um monte de coisa que as outras crianças não sabiam. Eu já sabia ler, já sabia fazer conta. Então, eu tive que pular um ano. Então, eu sempre fui a menorzinha da turma, meio chaveirinho, meio ali. Tinha uma galera que queria proteger, tinha uma galera que não dava muita bola, porque eu era muito infantil. Eu fui muito infantil por muitos anos da minha vida. Mas é isso, eu sempre tive uma relação ok, assim, nunca tive grandes problemas. Sempre quis muito passar despercebida e sempre quis muito estudar mesmo. Eu gostava de estudar, gostava de ir pra escola, estudar, tirar nota boa. Eu tinha uns amigos que a gente competia, quem tirava nota maior. Eu era meio nerd, assim, era tranquilo. Você, com certeza, teve fontes de inspiração para a sua vida, figuras negras do cinema, da televisão, que possam ter, de alguma forma, estimulado aquilo que você veio fazer a seguida, não é? Em seguida. Mas, de qualquer maneira, esse é um papo interessante. Nós vamos voltar, então, no segundo bloco. No final do primeiro bloco, eu insinuei essa pergunta que eu ia fazer a você a respeito de fontes de inspiração na sua vida, fontes que possam ter, pelo menos, contribuído para você ter esse desejo, né, de trabalhar como atriz e depois na música, compositora, cantora. Você poderia mencionar algum? Na verdade, pensando em início, eu não sei te dizer nenhuma super fonte de inspiração, não. Eu não tenho pessoas na minha família que trabalhem com artes cênicas, mas a música sempre foi muito presente na minha família. E eu não tenho muita recordação de ter visto alguma figura negra na TV, alguma coisa assim, e pensado, nossa, como eu queria fazer isso. Não lembro mesmo, no início. Depois que eu fui ficando mais velha, a gente vai descobrindo outras coisas
e vai querendo trilhar alguns caminhos. Eu já tive agora a oportunidade de conhecer a Neuza Borges, eu tive a oportunidade de conhecer Ruth de Souza e outras mulheres negras incríveis, a do Moraes, e agora eu acho que essas referências são mais reais, assim, eu consigo te dizer com mais verdade que elas são referências. Quando eu era criança, não. Eu gostava de histórias, eu sempre gostei de escrever, eu escrevo desde que eu me entendo por gente, escrevia poesias, escrevia quadrinho, inventava história para os meus ursinhos. Então a TV e o teatro, o cinema, eles me instigavam por aquilo que eu já tinha, que era a vontade de contar histórias. Eu gostava de fazer isso. Agora, a música, você de uma certa forma entrou na dança, por assim dizer, muito cedo na vida, né? Aos 4, 5 anos. Como é que entrou nisso a sua prima Monique? Minha prima Monique, nossa, pois é. Minha prima, ela é muitos anos mais velha que eu. E ela sempre foi a prima legal, que, tipo, conversava comigo como se eu tivesse a idade dela, e aí eu me achava, tipo, ai, falar com a minha prima Monique. Minha prima adora dançar, adolescente, então imagina, saía, ia pras festas pra dançar e não sei o quê. E eu sempre tava na casa dela, inclusive, desculpa, Monique, tava sempre na casa dela pra dançar calypso, que eu Calypso. achava o máximo. Sabia todas as coreografias e a gente ficava lá dançando calypso na sala dela, arrastava os móveis e era a nossa brincadeira, assim. Nessa época eu já fazia jazz, já fazia... Porque eu comecei muito nova, né? Então eu já fazia essas coisas. Mas é porque eu gostava muito. E ela nunca disse não. Ela nunca falou, ah, eu tenho que ir ali, ah, eu tenho que fazer outra coisa. Ela sempre dançou comigo e a gente se divertiu horrores. Eu tenho um padrinho também, Anderson, que quando eu era pequenininha, ele dançava balé comigo na sala. Eu entrei pro balé e eu fazia, ele fazia os passos do balé comigo, um horror. Aí ficava lá pulando na sala. Minha família, minha família sempre se divertiu muito com esse lado artístico meu, assim. E isso ajuda, né? Isso faz a gente achar importante. E o calypso, né? Porque nessa época da sua infância, o calypso já não era um ritmo muito conhecido, um gênero muito conhecido, embora seja muito bom, né? Você se lembra de alguma canção, de uma música do calypso que vocês dançavam? Do Calypso, várias. A Lua me traiu, cara. Gente, só sucesso. A Lua me traiu. Várias, são várias. Tinha do Cavalo Manco, que era a que eu mais gostava, melhor coreografia do Calypso. E aí depois eu cresci e eu conheço hoje em dia uma menina que foi dançarina do Calypso, ou voltou a ser agora. E aí eu contei pra minha prima, tipo, Monique, você não acredita que eu conheci? Foi ótimo. Perfeito. E a sua tia Rosa, hein? Como é que ela entra nisso? A tia Rosa, na verdade, ela vira a tia Rosa quando a minha mãe me leva nessa escolinha pra eu dançar. E ela era professora de jazz. Só que ela sempre foi, assim, um poço de amor. Era uma mulher que cuidava de cada criança ali como se fosse filha dela de verdade, assim. Ela tinha muito carinho, muita dedicação, fazia de tudo por aquele projeto, de tudo. Não sozinha, óbvio que existiam outras professoras, tinha a Zaira, tinha outras pessoas, mas a tia Rosa, ela encabeçava aquilo ali com muita dedicação, ia atrás das coisas, alugava van pra gente competir, a gente ia dançar em outros lugares e pra gente era muito incrível, porque o Jardim Gramacho é um lugar pouco visto, né? Pouco visto por políticas públicas, pouco cuidado, pouco visto. Então, para muitas daquelas crianças, inclusive eu na época, os lugares que a gente ia competir, era tipo assim, sei lá, a primeira vez que muita gente tinha saído do Jardim Gramacho, sabe? Então ela proporcionou uma visão, assim, de um outro mundo mesmo. De descobrir que existem outras escolas com outras crianças, que fazem outras coisas. Que tem gente que dança que nem a gente, que tem gente que faz o que a gente faz. Ela realmente abriu um mundo, assim, de possibilidades para mim e para vários alunos dali. Existem vários alunos que cresceram, se tornaram professores,
se tornaram atletas, se tornaram fisioterapeutas, começaram a olhar para o corpo, começaram, sabe, psicólogos e que são os primeiros das suas famílias, né, a fazer alguma coisa nesse sentido. A tia Rosa é realmente um presente. Agora, como é que eram os desfiles das Panterinhas? Quem eram elas? Ai, meu Deus, Panterinhas. Caxias, em algum tempo, foi um polo muito forte para moda. E existia esse homem, Valber Ribeiro, que foi também um dos meus primeiros professores, e ele ensinava a gente a desfilar. O Valber, inclusive, é uma super pessoa no mundo da moda, assim, ele conseguiu se envolver nisso a ponto de conseguir levar algumas meninas que ele ensinava até para disputar campeonatos maiores e serem, sei lá, Miss, todas essas coisas. Hoje em dia eu nem sei se eles funcionam. Moda definitivamente não é a minha parada, mas foi muito, muito legal, assim. Aí tinham esses desfiles, que eram competições. Às vezes eram só desfiles, às vezes eram desfiles para algumas marcas de Caxias, às vezes eram essas competições de Panterinha tal ano. Então era Panterinha 2001, Panterinha 2000 não sei o quê. E aí a gente lá, criancinha, ia desfilar. Depois tinha a votação, enfim, todas essas coisas assim, meio de Miss. E foi um momento muito interessante, eu me divertia muito, muito. E eu tenho memórias muito boas. Ganhei algumas coisas e era muito legal. Eu acho que foi também um momento importante para dar uma treinada na minha mãe, assim, porque eu lembro que foi nesse momento que ela começou a conversar comigo sobre competitividade, sobre objetivo. Ela sempre me falava, tipo, eu tinha que ter em mente qual era o meu objetivo. Se o meu objetivo era me divertir ali, não era para eu sair dali triste, porque eu não ganhei o primeiro lugar ou o segundo, eu tinha que me divertir. E isso foi uma coisa que foi muito importante para mim quando eu passo a ser atriz, porque é um trabalho de nãos, né? A gente passa a vida inteira fazendo testes e sendo recusado, até que em algum momento aparece um teste que você é aceito e aí você vai lá e dá o seu melhor. E basicamente isso. E todas essas conversas que a minha mãe teve comigo quando eu era ainda muito pequenininha, panterinha ali em Caxias, fizeram muita diferença para organizar a minha mente para essa carreira. E nas artes cênicas, o que veio primeiro? Cinema ou teatro? Cinema. Eu comecei fazendo um filme, o nome é No Meio da Rua, do Antônio Carlos da Fontoura, se eu não me engano. Filme esse que eu consegui o teste por causa de um desfile da Panterinha. Na época, um produtor foi lá, entregou um cartãozinho pra minha mãe, disse que eu era, enfim, que eu tinha desenvoltura, que ela devia me levar numa agência, e a gente foi. É óbvio que era uma furada, mas dessa furada eu consegui fazer esse teste, passei nesse teste, foi o meu primeiro trabalho com arte cênica, que foi esse filme. E eu fiz audiovisual, assim, por muito tempo. O teatro, ele começou, eu já devia ter... a primeira coisa que eu fiz foi uma coisa de um curso, aí eu tinha uns 8 anos, mas o teatro profissional começou, eu tinha uns 18 já. E você tem feito, então, cinema, teatro e televisão. Quais são as produções que você considera mais importantes de que você participou? Eu acho que mais importante para a carreira foi... no teatro foi o Pineal, Ritual Cênico. Foi uma peça que me abriu muitas portas. A gente fazia teatro com contribuição voluntária e a gente conseguiu fazer no Teatro Poeira. E com a contribuição voluntária a gente conseguiu pagar o Poeira e ainda pagar uma temporada em Recife, assim, tipo, lotava todos os dias. E um monte de gente que nunca tinha ido ao teatro foi ao teatro, minha família foi ao teatro. E a partir dessa peça, muitas pessoas foram assistir, muitos artistas que são famosos e etc. E aí uns produtores foram ver e foi quando me chamaram para fazer o teste para Malhação, que eu acho que é um segundo trabalho que para minha carreira é muito importante. Malhação Vidas Brasileiras, muito importante pela visibilidade, que eu não acreditava que era tanta assim.
Mas foi uma super visibilidade, assim. Eu consegui fazer um trabalho que é um trabalho longo, então é mais tempo das pessoas te vendo ali. E eu tinha um personagem que tinha um certo protagonismo, de alguma forma. E foi um trabalho importante para minha carreira, assim, que me trouxe outras coisas também. E eu acho que o Reality Z é um trabalho que é mais importante para mim do que para minha carreira em si. E que foi quando eu fiz uma protagonista e era uma série de zumbis. E aí foi ótimo, porque a gente aqui no Brasil faz muito realismo, né? O dia a dia e etc. E eu nunca pensei que eu fosse ter oportunidade de fazer alguma coisa desse tipo, que parece tão americano, tão distante da gente. Foi muito divertido. E eu tive o prazer de conhecer o Cláudio Torres, e de conhecer o R. Monte, e de conhecer várias pessoas, enfim. Foi muito bom. Eu acho que esse é mais importante pra mim, assim, do que pra carreira, mas foi bacana. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria apenas uma coisa. Você também é cantora e compositora. Você se lembra da sua primeira composição? Lembro sim, a minha primeira composição. Dá uma palhinha então pra gente aí, para terminar. Ah, sim. Ui! Senti o chamado chamar e a chama me esquentar. Salve, salve, carinho do Oxum. Salve, salve, o fogo de Obá. Sei que a tua intenção é sempre tentar me calar, mas eu tenho força de mulher, eu tenho força de abá. Meu caminho eu trilho com meu pé, não é tu que vai me segurar e me deixa falar. Luélia, muito obrigado pela essa entrevista, muito obrigado pelo que você tem proporcionado a gente, né, com a sua carreira como atriz, cantora e compositora, e desejamos para você todo o sucesso daqui para frente. Obrigado. Ah, muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Tchau, tchau.